Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam. Aqueles que não forem inscritos, estejam conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, 20 horas, nosso Evangelho no Lar. Terça-feira, às 19h30, Evangelho presencial. E, posteriormente, às 20h30, a irradiação. Também, aos sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue nosso endereço, nosso telefone para contato, nosso canal no Instagram, para aqueles que querem nos seguir também nesse outro aplicativo. E o nosso QR Code para aqueles que querem contribuir de forma financeira com o nosso trabalho, nos auxiliando para que esse conteúdo, esse material chegue a mais pessoas. Vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar, fechando os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas, agradecemos a grande oportunidade desse momento do Evangelho no Lar em nosso lar, que possamos receber junto a nós a equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, bem como os nossos benfeitores, que eles possam nos auxiliar com a intuição, a inspiração, na compreensão, no entendimento da lição, e que conseguimos fazer com que essa lição, com que este livro, com que este Evangelho realmente nos transforme moralmente. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós, aos nossos lares, conosco periodicamente convivendo, nos influenciando e sendo influenciados por nós no mundo espiritual, para conosco também realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 42, o amigo sublime. É sempre o amigo sublime. Educa sem ferir-nos, diverte, edificando-nos o caráter. Revela-nos o passado e prepara-nos diante do porvir. Repete-nos o que Sócrates ensinou nas praças de Atenas. Descobre-nos ao olhar maravilhoso das civilizações que passaram, o Egito resplandecente dos faraós, a Grécia dos filósofos e artistas, Jerusalém dos hebreus, desfilam ante a nossa imaginação ao seu toque espiritual. Conta-nos o que realizou Moisés, o grande legislador, lembra-nos a palavra de Platão e Aristóteles. Junto dele, aprendemos quanto sofreram nossos antepassados na conquista do bem-estar de que gozamos presentemente. Descreve-nos a inutilidade das guerras nascidas do ódio que devasta o mundo. Aconselha-nos quanto à sementeira da tranquilidade e alegria. Ajuda-nos no entendimento de nós mesmos e na compreensão de nossos vizinhos. Dá-nos coragem para o trabalho e humildade no caminho da experiência. Sem ele, perderíamos as mais belas notícias de nossos avós e a obra da vida não alcançaria a necessária significação. Passaríamos na terra em pleno desconhecimento um dos outros, e a lição preciosa dos homens mais velhos não chegariam aos ouvidos dos mais novos. A religião e a ciência provavelmente não surgiriam à luz da realidade. Os mais elevados ideais do espírito humano morreriam sem eco. A indústria, o comércio e a navegação não possuíam pontos de apoio. É o traço de união entre os que ensinam e aprendem, entre os milênios que já se foram e os dias que vivem agora. É ainda a esse amigo abençoado que devemos a coleção de notícias e ensinamentos de Jesus, que renovam a terra para o reino divino. Esse inesquecível benfeitor do mundo é o livro edificante. Por isso,
Não nos esqueçamos de que todo livro consagrado ao bem é um companheiro iluminado de nossa vida, merecendo a estima e o respeito universal. Muito interessante essa lição, essa análise que Ney e Lúcio nos trouxe através desse livro, e nos trouxe como título Amigo Sublime. E esse amigo sublime a qual ele se refere é o livro. E faz com que a gente tenha mais valor pelos livros, mais valor pelo conhecimento que a gente recebe e que muitas vezes, por vir sem esforço da nossa parte, a gente pega um livro e simplesmente lê. Nós não refletimos sobre sua importância, a importância dos ensinamentos que eles trazem. E aqui Ney Lúcio discorre que ele traz a história das civilizações, os ensinamentos dos grandes filósofos, traz os ensinamentos religiosos, nos fala sobre Platão, Aristóteles, Moisés. Ele traz a história da humanidade e vai discorrendo para nós grandes conhecimentos e informações interessantes. Desenvolve a ciência, os livros científicos. E sem o livro, sem esse arcabouço de conhecimento que nós sintetizamos em algumas folhas de papéis, nós teríamos dificuldade em multiplicar o nosso conhecimento, em divulgar o conhecimento, e ficaríamos perdidos na história. É só nós analisarmos no nosso pretérito primitivo da humanidade, onde a escrita era muito precária, em pedras, em locais bem primitivo ainda, alguns desenhos, alguns esboços apenas. E olha como era aquela civilização, e olha como a nossa civilização evoluiu tanto em decorrência do conhecimento que estão descritos nos livros. Posterior a esses desenhos primitivos, veio o conhecimento falado. Só que mesmo nesse conhecimento falado, muitas coisas se perdiam, porque cada um compreendia de uma forma. A memória não é igual para todos. Muitas vezes o que eu recebo de informação e o que eu armazeno não é a mesma coisa que outro vai receber de informação e armazenar e passar essa informação. Tem algumas brincadeiras de criança que faz esse teste. Eu não me lembro como elefante sem fio, se eu não me engano o nome da brincadeira, em que um da ponta falava alguma coisa no ouvido e aí vai passando para várias crianças até o que ficou por último para receber a informação dizer o que ele recebeu de informação. E ali mostrava que o que falou era bem diferente do que chegou de informação. Algumas coisas tinham sido alteradas, porque cada um vai falar à sua maneira, cada um vai descrever aquilo que compreendeu, aquilo que entendeu, aquilo que ouviu, e que não é igual para todos, e que algum conhecimento pode e ficou esquecido na história. Mas foi assim que nós adquirimos os nossos primeiras informações, através dos diálogos falados. Posteriormente veio a escrita, e veio o grande salto da humanidade, porque a partir do momento em que nós conseguimos escrever, colocar num pedaço de papel as nossas ideias e ali deixar para outros aprimorarem essa ideia, desenvolver essa ideia e também passar as suas ideias, nós fomos evoluindo em conhecimento. Graças ao conhecimento dos grandes cientistas, por exemplo, que hoje os cientistas atuais conseguem grandes avanços na nossa tecnologia,
no avanço da saúde, do nosso bem-estar, enfim, graças aos livros que eles recorrem, às teorias que ali estão escritas, que eles conseguem esse desenvolvimento. Sem essas páginas de livros, sem esse conhecimento escrito, seria muito difícil nós captarmos todo esse conhecimento por uma linguagem falada, porque as fórmulas, por exemplo, quem gravaria na cabeça? E hoje a gente pega um livro e ali no livro tá tudo que a gente necessita aprender escrito. E os livros também edificantes, que são todos os livros voltados para o progresso, para o bem, para a promoção do bem na terra, da fraternidade, do amor, da união. Os livros que trazem para nós reflexões sobre nós mesmos, sobre o nosso desenvolvimento espiritual, são livros edificantes porque edificam a nossa alma, fazem com que a nossa alma, nosso espírito, seja construído, reformado, edificado em bases sólidas. E o conhecimento de Jesus também hoje nós podemos acessar através da Bíblia todos os ensinamentos que Jesus deixou. Todos, não acredito que tenha sido todos, porque não acredito que tenham escrito tudo que ele falou, até porque os Espíritos relatam que se Jesus descrevesse tudo, não haveria livros na Terra para descrever tanto conhecimento. Tendo em vista, inclusive, que os ensinamentos de Jesus foram muito bem sintetizados na Bíblia. A Bíblia, ela foi sintetizada, ela não traz tudo que Jesus falou e já traz grande manual para o nosso espírito. Imagina se tivesse sido escrito tudo isso. Nós passaríamos uma vida e não conseguiríamos ler tudo. E nesses livros nós também tivemos a graça, a misericórdia bendita de Chico Xavier, médium, Divaldo Franco, dentre outros expoentes da doutrina espírita, que conseguiram captar da espiritualidade superior grandes livros que trouxe esses conhecimentos do mundo espiritual para nos clarear a alma. E um desses livros é esse livro que ora nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo com ele. E graças a esse conhecimento trazido do mundo espiritual e escrito, transformado em livros por esses médiuns, que foram escritores nesse instante, escrevendo o conhecimento do além. Hoje nós podemos tomar conhecimento, aprender o que Jesus não poderia dizer no instante em que esteve na Terra, já que nós consideramos a doutrina espírita a terceira revelação e que traz para a gente o conhecimento complementar que Jesus não nos trouxe por não termos condições, não tínhamos condições de recebê-lo. Então, graças a esse conhecimento, hoje nós sabemos tantas coisas sobre quem nós somos, sobre sermos espíritos, sobre o mundo espiritual, sobre a necessidade da nossa transformação moral, da nossa reforma íntima, da nossa caminhada para Deus, da onde nós viemos e para onde nós iremos a nossa verdadeira vida. Então vamos ficar com essa reflexão de que um livro edificante pode nos edificar. Um livro bem lido
pode nos fazer seres melhores. Um livro, como eu já disse, Reforma Evangelho Passado, pode salvar uma vida, pode transformar uma vida, pode mudar uma pessoa, pode fazer com que uma pessoa deixe os seus pensamentos tortuosos, seus pensamentos de tristeza, depressivos, suicidas, para olhar a vida. Pode fazer com que a mente se abra para um conhecimento até então que não sabia que isso era possível e que existia. Um livro pode nos iluminar. Muito importante para nós o conhecimento que nós extraímos dos livros. E hoje, no mundo digital, os livros também não deixam de ser escritos, mas de forma digital, sendo também livros, e que edificam da mesma forma. Vamos finalizar então com a nossa oração, fechando os nossos olhos. Agradecemos, Mestre querido, agradecemos nesse instante aos nossos irmãos do mundo espiritual e de uma forma especial nosso querido irmão Neio Lúcio, que nos deixou esta obra através do nosso querido irmão Chico Xavier, para que através desse livro nós tivéssemos grandes reflexões a respeito da nossa existência, da nossa família, da necessidade da nossa moralização, da nossa transformação. Agradecemos aos nossos benfeitores pelas inúmeras oportunidades, inúmeros livros que foram nos intuídos no sentido, no propósito de nos auxiliarmos através deles, já que não poderiam nos dizer aquilo que precisávamos, orientou-nos através da intuição o local onde poderíamos extrair aquele conhecimento que eles certamente falariam a nós. Agradecemos imensamente por essa oportunidade, pela oportunidade desse estudo e desse conhecimento que ora nos foi transmitido. Agradecemos a presença daqueles nossos irmãos do mundo espiritual que aqui estiveram realizando esse evangelho em seu próprio benefício, que possam ser conduzidos, socorridos, auxiliados, esclarecidos amorosamente pelos benfeitores que nos auxiliam nesse trabalho, que possa também ser fluidificada a água dos irmãos que nos ouvem e aqueles que por um acaso estejam doentes, que possam separar um copo para fluidificar a sua água, que ali será colocado o remédio necessário para o seu revigoramento, para te auxiliar nesse tratamento da doença física. Pedimos também para que seja feita uma limpeza psíquica, uma limpeza energética nos nossos irmãos que nos ouvem, revigorando as suas energias, fortalecendo-os de esperança, de paz, de amor, na certeza do Pai, que sempre nos socorre e nos auxilia em tudo que necessitamos. Agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma semana maravilhosa, de muita paz, de muito estudo. E espero a todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.